Esse bojo da Rumble, Clarissa, também vem no bojo da mesma ação em relação ao X, bloqueios de contas, a questão toda do Alan dos Santos, né, jornalista também blogueiro e tudo mais. E muito também embasada naquilo que norteou o X, que era, olha, vocês querem atuar no Brasil, vocês precisam ter um representante legal no Brasil. Então, não tem como uma empresa, você pode ter a melhor das intenções, se você não tem endereço no Brasil, você não pode atuar no Brasil. E aí começou também uma nova discussão em relação a isso, a ter ou não um representante legal, ter alguém que responda. Então são muitos pontos, muitas camadas de um mesmo assunto. Qual delas você quer pegar e destrinchar para a gente, Clarissa? Bom dia para você, Elisa. Bom dia para as minhas colegas, para todo mundo que está aqui acompanhando essa edição de hoje do Live. Elisa, esse movimento aí que a gente está vendo por parte de uma ala ali da política norte-americana, porque a gente não está falando só de um órgão de Estado do governo, mas também de representantes ali congressuais nos Estados Unidos, esse movimento, que tem como alvo direto o ministro Alexandre de Moraes, ele é, sem dúvida nenhuma, algo que remete àquele caso do X. A gente vem trazendo isso desde o início dessa discussão, justamente porque o que está em discussão aqui, embora esses agentes nos Estados Unidos queiram colocar ali no centro o debate sobre liberdade de expressão, o que está em questão aqui é o bloqueio de uma plataforma estrangeira que quer atuar no Brasil sem cumprir a lei local. A lei local determina, tem que ter um representante legal no país. E essa empresa recebeu ali uma orientação da Justiça brasileira para indicar um representante no Brasil. Então, é esse ponto que está em questão na decisão judicial. E não à toa o Itamaraty vem sim, como disse a Isabel, com esse tom mais duro, saindo ali de cima do muro, vinha tentando se equilibrar ali numa postura muito cautelosa em relação ao governo de Donald Trump, mas nesse caso não. O entendimento que há pelas conversas que eu tive dentro do governo, seja no Palácio do Planalto, seja no Itamaraty, é que há aí nessa discussão um desrespeito à soberania nacional. Então, o tema da soberania nacional é fundamental para explicar a reação do governo brasileiro. Não se trata, segundo as pessoas com as quais eu conversei, de defender Alexandre de Moraes. Se trata de bater o pé em dizer, existe lei no Brasil, a gente não é uma terra sem lei. E a regra prevê, tem que ter um representante no Brasil. Dizer que a discussão aqui é liberdade de expressão é distorcer o conteúdo de uma decisão judicial tomada num país que é soberano. Então, é toda essa discussão que embasa esse embate que a gente está assistindo. Mas, dito isso, a gente não pode negar que é uma sucessão de acontecimentos aí que a gente está observando que impulsionam o bolsonarismo aqui no Brasil. A gente trouxe essa apuração desde lá de trás. O deputado Eduardo Bolsonaro está há várias semanas conversando com agentes políticos em Washington, utilizando todas as pontes de que ele dispõe nos Estados Unidos, no governo de Donald Trump, com o objetivo de tentar obter de Trump uma defesa de Jair Bolsonaro diante das denúncias contra ele aqui no Brasil. Essa defesa não veio. Se a gente observa o que está acontecendo, Donald Trump, por mais que tenha feito acenos a Bolsonaro e a família dele, e por mais que a gente tenha esse caso do Rumble que está servindo para pavimentar essa discussão, não houve até agora uma defesa explícita de Jair Bolsonaro diante das denúncias. Mas há, sim, um ataque a Alexandre de Moraes, o que acaba servindo um pouco a esse jogo. Então, isso acaba sendo bem recebido pelo bolsonarismo como uma munição importante nesse embate político que eles estão enfrentando, só que não no formato que eles gostariam, mas é melhor que nada, né? Para quem está aí buscando como estratégia de defesa uma mobilização internacional em que ele quer se apresentar, Jair Bolsonaro quer se apresentar como um perseguido político da justiça brasileira, tendo como seu grande algoz Alexandre de Moraes. Então, sim, são fatos que favorecem o bolsonarismo neste momento, mas a reação do governo brasileiro, é importante dizer, não se trata aí de fazer uma defesa a Alexandre de Moraes contra Donald Trump, não é isso que está em discussão. O entendimento do Itamaraty e do Palácio do Planalto é que esse tipo de movimento atenta contra a soberania nacional.